As mudanças tecnológicas e culturais dos últimos tempos têm impactado diretamente na prática do jornalismo. A chamada mídia convencional tem vivido momentos difíceis, com redução na tiragem de jornais e revistas impressos e demissões nas redações. Estudiosos da comunicação identificam uma crise no jornalismo. Porém, a crise não se limita ao âmbito econômico. São muitas as críticas também à postura pouco ética de alguns profissionais e veículos, especialmente em relação à cobertura do atual momento político brasileiro. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Desta vez quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Vou aproveitar aqui para passar os contatos, como eu sempre faço no início do programa. Se você não teve tempo nem de anotar, fique à vontade para entrar em contato conosco. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o jornalista Rogério Cristofoletti, que também é professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada pela presença, prazer te rever, né, Rogério? Obrigado, Lisa. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, Rogério, primeiro eu gostaria que você explicasse um pouquinho para todo mundo acompanhar o contexto. Você veio para fazer uma palestra para os estudantes de jornalismo aqui da universidade e eu gostaria de saber o que você preparou para esse encontro com esses estudantes. Bem, basicamente eu vim conversar sobre duas coisas que são bastante sensíveis, bastante delicadas, que uma se trata da crise política no Brasil, esse momento delicado que nós estamos vivendo, e outra é a chamada crise no jornalismo, né? Tentar vincular ou observar o que há de relação entre uma coisa e outra, embora muitas vezes elas, né, se misturem e às vezes elas guardem bastante distância. Bem, professor, um dos seus temas, né, de estudo é a ética, né? E eu quero relembrar que a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, publicou a última atualização em 2007 do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Eu queria aproveitar, professor, tem como explicar para a gente de uma forma resumida o que consta nesse código? Bem, esse código, ele, como você mesmo disse, ele é bastante recente, né? Não tão bastante, né? Mas ele está para completar 10 anos, mas ele foi uma atualização de uma versão que já padecia de 20 anos de envelhecimento, né? Esse código de ética é o Código do Jornalista Brasileiro, ele prevê ali algumas condutas que são ideais para a nossa prática jornalística, né? O que o jornalista deve fazer, o que ele pode fazer, o que ele deve evitar, né? São, então, como qualquer código de ética profissional, é uma prestação pública de satisfação de que, olha, aquela categoria profissional tem valores, se preocupa com a ética, com o bem feito, com a correção, né, com a conduta honesta, e isso é expresso de uma maneira pública para a sociedade, né? O jornalista, por exemplo, não pode cobrar para obter informação de fontes, não deve aceitar suborno, deve ouvir as partes, né, dentro de uma reportagem, entre outros aspectos. Professor, tem algum ponto nesse código que, na sua opinião, ainda deveria ser atualizado, deveria ser revisto, ou alguma coisa talvez incluída ainda? Olha, tem vários pontos. Eu acho que esse código, as coisas acontecem muito rapidamente, né, nesses últimos anos, e se você comparar o Código Brasileiro com o Código Canadense ou Holandês, são dois códigos bastante detalhados, bastante detalhistas em alguns aspectos e que já trazem questões ligadas à tecnologia que nós simplesmente ignoramos. Um outro aspecto, eu estou me referindo a questões tecnológicas, basicamente é o quê? A chegada dos chamados amadores que praticam jornalismo, às redes sociais, aos dilemas que as novas tecnologias trazem e por aí vai. Outro aspecto importante que precisa ser revisto no Código de Ética do Jornalista Brasileiro, em 2007 nós trouxemos para o Código a chamada cláusula de consciência. O que é isso? É um aspecto no código que diz o seguinte, que o jornalista pode se recusar a fazer uma reportagem se essa reportagem, por exemplo, contrariar suas convicções morais, pessoais, né? É um avanço, né? Outros países têm cláusulas de consciência semelhantes, como, por exemplo, na Espanha.
Mas a fragilidade do nosso código é que o nosso código foi todo consensuado, acordado, discutido entre os jornalistas e não com os patrões. Né? E aí é que tem um problema. A cláusula de ética, embora ela conste no código, ela é de difícil aplicabilidade. Na prática acontece o seguinte, se a gente vai pedir para o repórter fazer uma matéria e ele reivindicar, invocar a cláusula de consciência, olha, eu não vou fazer essa matéria porque ela contraria o que eu acredito do que é o jornalismo certo para ser feito. O que acontece na vida prática? Muitas vezes esse repórter ele é demitido. Né? Por quê? Porque não há um acordo entre patrões, empregadores e empregados nesse sentido. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que poderia ser reformulado no Código de Ética Jornalística. Muito bom. Agora, Rogério, qual é a relação entre a crise econômica, social que o Brasil vive hoje com a crise no jornalismo? Tem relação? Existe relação, sim. Claro, a gente está vivendo uma crise econômica. Eu, observando e fazendo pesquisas acerca disso, não reputo como a maior crise do Brasil. A gente já teve crises muito terríveis. Eu quero lembrar, por exemplo, o último mês do governo Sarney, no final dos anos 80, que a gente tinha 85% de inflação ao mês, né? Desemprego na casa dos 14%, entre outras coisas, né? Então, mas a crise hoje é sim uma crise grande, não é uma crise unicamente brasileira, os europeus estão sentindo isso, os americanos nem tanto, porque tem uma economia extraordinariamente mais poderosa do que a nossa, mas não está fácil para ninguém, né? Mesmo os chineses, que crescem a números estratosféricos, estão tendo crescimento menor do que se esperava. A crise política é uma crise bastante complexa, que envolve erros do governo, né, dos governos petistas, dos governos, né, progressistas, uma dose de esperteza do PMDB e dos seus aliados em fazer uma deposição da presidente numa questão muito controversa, que é a da pedalada fiscal, né, que ela é controvertida, inclusive juridicamente, e tudo isso torna um ambiente muito complicado. O jornalismo se ocupa do quê? O jornalismo se ocupa geralmente das áreas de conflito na sociedade, né? E o jornalismo, muitas vezes, ele aprofunda conflitos. Grande parte da grande mídia vem, de alguma maneira, ajudando a dividir o país, criando um discurso do ódio. A gente tem um país hoje, infelizmente, dividido, um fla-flu terrível, né, entre pró-governo e contra-governo, pró-Dilma e contra-Dilma, para a gente simplificar muito, e boa parte disso se deve ao jornalismo, que muitas vezes vem renunciando do seu papel de fazer uma cobertura dos fatos mais equilibrada, mais ponderada, mais apurada. Professor, nesse cenário aí, eu já aproveito que você continue com essa sua avaliação do cenário atual do jornalismo e como eles estão lidando com essa situação, mas com um outro ponto. Nesse momento, você acha que quem opta por uma mídia mais alternativa ou fora das grandes empresas de comunicação leva alguma vantagem, né? Ou não? Ou eles vão acabar sofrendo mais ainda com essa disputa acirrada de poder político e de comunicação também? Olha, existe um dito nas redações que é o seguinte: numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E, de alguma maneira, a gente não está vivendo uma guerra armada, graças a Deus, né, nesse país, mas a gente está vendo uma guerra de informação e contra-informação. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: nós não podemos ficar reféns de uma única maneira de se informar. Então, é necessário que todos os brasileiros, que todas as brasileiras, busquem formas as mais diversas para se informar. Então, se você está habituado a assistir um telejornal, que assista um outro que você geralmente não está, para você fazer um comparativo. Conhecer as mídias alternativas é também ter uma alternativa à informação, e é importante que a gente não fique apenas em cima dos grandes conglomerados de mídia, não tenha dúvida. Tá, puxando ainda nessa área, você está falando de alternar aí os canais que você está acostumado a acompanhar, mas vamos falar um pouquinho da produção independente no jornalismo mesmo, né? E normalmente vai estar na internet, né? Como é que você tem visto essas coberturas por grupos que
como, por exemplo, Jornalistas Livres e vários outros grupos que adotam essa cobertura de uma forma muito particular, né, e diferenciada daquela que a gente vê na mídia convencional. Né? Eu observo que boa parte, né, do que a gente chama de crise no jornalismo, não é só... que eu faço uma diferenciação entre crise do jornalismo e crise das empresas jornalísticas. São coisas distintas. Né? A crise das empresas jornalísticas está muito mais ligada não só ao modelo de produção, a forma como, né, aquele negócio funciona, mas a sua sustentabilidade. Né? Já a crise do jornalismo está muito mais ligada a uma discussão sobre quais os papéis que o jornalismo pode assumir dentro nas sociedades democráticas e complexas. Né? É necessário que o jornalismo seja altamente isento? É possível construir uma isenção? Ou é possível pensar no jornalismo de causas? Quais seriam as causas que teriam nichos públicos que poderiam sustentar aquelas práticas jornalísticas? Né? Então, e dentro dessa crise também do jornalismo, para além da redefinição de papéis, nós precisamos discutir uma preocupação maior, que é o afrouxamento dos aspectos éticos do jornalismo. Tem havido um afrouxamento terrível que tem feito com que os produtos e os serviços jornalísticos, os resultados que a população colhe ali no final, não sejam os melhores, nem do ponto de vista da qualidade técnica, do equilíbrio, da cobertura e por aí vai. Eu observo nas redes sociais essas alternativas, essas iniciativas alternativas de comunicação e fico bastante otimista com relação aos rumos do jornalismo. Isso não acontece só no Brasil, tem acontecido também em outras formas, né, em outras partes do planeta, e é muito bom ver o jornalismo reinventando formas, narrativas e maneiras de contar, mesmo e de explicar, mesmo episódios tão complexos como é a crise brasileira. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos as mídias alternativas. Acho que nós temos, do ponto de vista assim, inclusive de empregabilidade, né, de empreendedorismo no jornalismo, temos bons caminhos por ali. Professor, focando ainda na questão de ética, e já você citou alguns exemplos do cenário atual, eu queria aproveitar com o contexto atual do Brasil com relação à política, à comunicação também. Quais as dificuldades que o jornalista enfrenta para manter o seu trabalho de forma ética hoje em dia? Olha, há tempos atrás, eu digo assim, há 20, há 30 anos atrás, em termos de liberdade de imprensa, né, de liberdade de se trabalhar para o jornalista, uma das grandes dificuldades era o que? Era enfrentar o patrão. Muitas vezes o patrão, né, interferia na maneira como você fazia a sua narrativa jornalística. Hoje, isso me parece ser menor. Acho que os maiores perigos, né, para a interferência na narrativa jornalística estão, por exemplo, nos departamentos jurídicos, que ameaçam a todo momento os jornalistas de serem processados ou não, nos departamentos comerciais, por conta das pressões dos anunciantes, né? E muitas vezes, o que é terrível admitir, o próprio jornalista se autocensura, né? Se apequena diante das muitas dificuldades que se impõem. A dificuldade de se fazer reportagem, o trabalho que dá, os perigos que ele pode correr, as pressões políticas que ele pode sofrer, né? Então, são diversas as questões que podem minar o trabalho do jornalista. Agora, o jornalismo, ele continua sendo muito importante, cada vez mais importante, se a gente considerar que o jornalista trabalha com informação e a gente vive num momento em que informação é tão importante quanto oxigênio e água para as pessoas. Ora, seremos como jornalistas ainda muito úteis para a sociedade. O que nós precisamos é muitas vezes o quê? É puxar o freio de arrumação, observar qual o nosso papel dentro da sociedade, reiterar o pacto de confiança com a sociedade para que a gente faça um jornalismo melhor. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho, já voltamos conversando com o professor e jornalista Rogério Cristofoletti. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos conversando com o professor e jornalista Rogério Cristofoletti. Isso mesmo. Rogério, vamos falar um pouquinho desse livro. Você é responsável pela organização do livro Questões para um Jornalismo em Crise. Quais são as principais temáticas desse livro? Bem, esse livro nasceu no programa de pós-graduação em jornalismo, lá da UFSC, né, de uma disciplina que era Estudos Avançados em
em tecnologia, em transformações do jornalismo, em produção do jornalismo, né? E a temática do semestre dessa disciplina era: vamos estudar a crise. E a partir disso, nós tínhamos uma sala de 30 alunos, 28, 30 alunos, doutorandos e mestrandos, e nós começamos a disciplina já com o desafio de... No final, né, a avaliação seria o quê? A produção coletiva de textos que pudessem esquadrinhar para a gente produzir um livro. Nós não sabíamos se ia ser um e-book ou se um livro físico. Então, foi um programa mesmo de estudo da crise. Quais são as temáticas que nós temos lá, né? Nós temos textos que tratam, por exemplo, da chegada dos amadores, como eu dizia antes, as redações, né, a produção, o conteúdo gerado pelos usuários, cada vez mais utilizado pelo jornalismo convencional, a sustentabilidade, o fetiche pelas métricas de audiência e de consumo nos portais, estudos sobre narrativa, multimídia dentro dos portais, privacidade, questões éticas, então são muitas questões de imagem, uso de imagens, né, qualidade, monitoramento. Então tudo isso está nesse livro. São 13 textos, todos os textos elencam os seus títulos, eles elencam uma pergunta. Né? Por exemplo, News Game, né? Quer dizer, uma coisa muito jovem para o jornalismo, né? Games orientados para que as pessoas se informem mais de uma maneira lúdica, né? Passados 10 anos dos News Games no Brasil, como é que nós estamos? Eles podem ajudar o jornalismo, a crítica de mídia pode ajudar a superar a crise no jornalismo, o jornalismo está vivendo a sua última crise. Então são várias as questões que são colocadas. Esse texto, então, ele foi organizado por mim. Eu tenho um capítulo, mas ele é dos mestrandos e dos doutorandos lá do nosso programa. São pesquisadores e jornalistas que estão preocupados não só em oferecer respostas, né, mas também fazer as perguntas certas. Ótimo. Essa é a questão. E esse livro é físico também, né? Sim. E ele está online também ou não? Ele não está online, ele pode ser adquirido online junto à editora Insular, né? Mas ele ainda é um livro apenas físico. Quem sabe depois a gente possa pensar numa versão... Legal. Muito bem, professor, voltando ainda com esse assunto que já é abordado no seu livro também, não posso deixar de perguntar com relação à FENAGE, como que ela está lidando com essa questão? Os jornalistas, né, estão planejando o futuro, estão analisando esse momento de crise, quero que você faça a sua avaliação. O posicionamento da FENAGE nesse momento é bom, é ruim? O que você acha? Aliás, só para esclarecer para todos que estão acompanhando a gente, a FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. Olha, a federação ela também está preocupada, não tenha dúvida, né, não só com a questão da empregabilidade, né, mas com a crise do jornalismo. A entidade ela tem limitações inclusive físicas, né? Imagina, o Brasil é um país continental, né? Nós temos, debaixo da FENAGE, são 31 sindicatos. Então, e nós temos aí um país continental e um punhado de pessoas tentando, né, buscar soluções. Ela tem limitações também do ponto de vista da sua própria constituição jurídica, né? Ela é uma entidade classista, então ela está muito preocupada com a empregabilidade, postos de trabalho, condições de precariedade né, do jornalista brasileiro e por aí vai. Essa é a crise do jornalismo não é uma crise que deva ser resolvida apenas pelos jornalistas. Essa é uma questão importante para ser tratada. Essa é uma questão para ser enfrentada pela própria sociedade. Se a sociedade entende que o jornalismo é importante para a democracia, isto é, por que o jornalismo seria importante para a democracia? Ora, o jornalismo fornece para a sociedade informações para que a sociedade tome decisões, que ela se sinta minimamente informada e possa tomar decisões, pequenas ou grandes. A gente tem, por exemplo, eleições municipais esse ano. O papel da imprensa é o quê? É esclarecer coisas para que o eleitor tenha melhores condições para votar melhor e errar menos, né? Para que a sociedade vá adiante. Então, se a sociedade considera que o jornalismo ele é importante para a democracia, ora, a sociedade também tem que se preocupar com isso. Como a sociedade tem que se preocupar, por exemplo, com o desvirtuamento dos partidos. O sistema partidário,
né? O equilíbrio dos poderes, tudo isso é uma questão importante. É que a gente está muito acostumado a pensar em jornalismo e imaginar que o jornalismo ele é só o que é exercido por meios privados, meios particulares. Veja, nós estamos falando numa rádio que tem um caráter super público, de uma instituição de ensino que tem um caráter comunitário e é uma alternativa importante para a comunicação dessa região. Influente, importante para formar o julgamento das pessoas. Então, a gente precisa... Claro, a FENAGE ela tem uma importância dentro dessa discussão, mas sozinha ela não vai conseguir resolver. Eu acho que muitas vezes ela deixa de olhar para alguns aspectos importantes, até por uma dificuldade operacional. Como é que ela vai lidar com questões empresariais, já que ela não tem assento junto a discussões de fóruns empresariais. Tá certo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive no Brasil e a cobertura jornalística. Então, dá para pensar em erros, talvez acertos, né, Rogério? O que vai bem, o que vai mal? Qual o teu olhar crítico sobre o que está sendo feito pela imprensa brasileira em relação a esse momento? Olha, infelizmente a gente vem colecionando muitos erros e muitos absurdos, abusos mesmo do jornalismo brasileiro. Eu estou me referindo a alguns veículos em particular, principalmente da grande imprensa, né? Eu quero me referir a alguns exemplos. Recentemente, a revista Isto É, publicou uma matéria de capa em que dizia que a presidente Dilma, então presidente Dilma, ela estava sofrendo dos nervos e não tinha nenhuma condição de gerir o país. Essa reportagem, uma reportagem longa, uma reportagem de capa de uma das revistas bastante influentes do Brasil, ela não tinha nenhuma fonte nominada. Tudo aparecia assim, ó... funcionários do Palácio do Planalto dizem isso. Um importante ministro dizia aquilo. Quer dizer, não tinha ninguém sustentando as falas. Era também uma matéria, uma reportagem bastante o quê? Sexista, machista e misógina. Né? Quer dizer, como se descontrole e o descontrole emocional de mulheres fosse diferente do descontrole emocional de homens. Homens, quando se descontrolam, demonstram bravura, demonstram irritação, força. Mulheres, quando se descontrolam emocionalmente, são histéricas e por aí vai. Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente teve recentemente, uma foto na capa do jornal Estado de São Paulo. Havia acabado de chegar a tocha olímpica ao Brasil e o fotógrafo flagrou a presidente tendo a tocha no meio, né? Então, a imagem que aparecia era do rosto da presidente Dilma pegando fogo. Numa ilusão de ótica que se montou ali, né? A foto não foi manipulada, mas o ângulo que o repórter fotográfico buscou, aparecia aquilo, né? O que é claramente uma alusão, né? À queima das bruxas, né? A essa perseguição política, ou a perseguição a políticos que a gente tem no Brasil. A gente pode voltar ao filme e observar diversas capas da revista Veja, atacando a presidente, atacando o ex-presidente Lula, atacando outros políticos. Então, a gente vem tendo um tipo de cobertura bastante enviesada. Eu tenho alguns palpites para explicar isso. Palpites, inclusive, calçados em dados oficiais. Esses dados não são apenas meus, foram coletados pelo Fernando Rodrigues, o repórter investigativo do UOL, que aponta que de 2014 para 2015, o governo federal cortou 591 milhões de reais de verbas publicitárias. Quer dizer o quê? Quer dizer que o governo colocou menos dinheiro nas empresas de mídia. E as que mais perderam, 44%, as que mais perderam foram as revistas, seguidos dos jornais, 42%. E depois as TVs, 25%. Ora, é só juntar uma coisa a outra e perceber que há, sim, uma grande indisposição dos grandes meios de comunicação em tratar o governo com doçura. Não que eles tenham que tratar, muito pelo contrário, o jornalismo tem que fiscalizar os poderes. O que não pode é perseguir os poderes de uma maneira tão assintosa como vem sendo feita, né? Então, a gente vem colecionando, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos o Observatório da Ética Jornalística e nós temos publicado textos semanais que
fazem análise das coberturas, apontando os problemas, inclusive problemas éticos, que vem mostrando que essa cobertura vem sendo muito imparcial, vem sendo muito desequilibrada. É uma cobertura que ajuda a disseminar o ódio, que ajuda a, por exemplo, perseguir alguns políticos e não outros, por exemplo. Muito bem, professor, com esse cenário atual da política, até nos últimos momentos, acho que mais marcantes do jornalismo, todo em si é marcante, com certeza, mas 2 momentos que chamaram a atenção foram as votações de impeachment, tanto na Câmara quanto no Senado, né, que principalmente as televisões dedicaram, as televisões públicas não, quer dizer, as TVs abertas brasileiras, fizeram uma cobertura, acho que faz um bom tempo que eles não fazem coberturas da Câmara e do Senado por tanto tempo assim, dedicando quase o dia todo da programação. E eu queria que você, professor, avaliasse o que você acha dessa cobertura, os pontos positivos e negativos do que foi apresentado nesses 2 dias. Olha, infelizmente, né? Infelizmente, a cobertura, infelizmente, ela aparece em momentos de crise, né? Nós deveríamos ter cobertura recorrente do parlamento, do executivo e por aí vai, né? É sempre muito positivo que nós conheçamos os nossos representantes e o jornalismo ajuda nesse sentido, né? Aspectos positivos de você ter o quê? Você teve que... A grande mídia não ignorou esse assunto. Né? Por outro lado, houve uma cobertura desequilibrada, houve uma certa espetacularização daquilo. E, por exemplo, na votação da Câmara, né, no dia 17 de abril, foi vexaminoso para todos nós. Acho que não há nenhum brasileiro que tenha ficado orgulhoso do parlamento que nós temos, o festival que nós tivemos naquele sentido. Isso foi revelador. Isso é um aspecto positivo, né? Revelar mesmo as mazelas que a gente tem no poder, na política brasileira. Infelizmente, é o que o jornalismo também oferece. Rogério, terminou o nosso tempo, muito obrigada, a gente agradece você ter vindo aqui, e quem quiser saber mais, tem o livro que é bem bacana, eu acho que o livro dá uma amostra e quem sabe ajuda também o público a ter um certo cuidado ao receber as informações e buscar exatamente aquilo que ele considera a verdade, que é o que talvez esteja se perdendo, você mesmo disse agora há pouco, né, Rogério? Obrigada, então a gente conversou com o professor Rogério Cristofoletti, jornalista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso aí, eu quero agradecer a presença do professor e também agradecer a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.